Por que eu falo sobre espiritualidade? Eu falo sobre espiritualidade porque eu tenho vivências, porque eu tenho experiências, porque eu tenho estudos profundos da área. Enfim, neste vídeo eu vou explicar para vocês, resumidamente, a minha trajetória no campo da espiritualidade, no campo religioso e espiritual. Pois é, eu me chamo Kardec Lima, eu sou pernambucano, com um pé na Bahia, porque a Bahia, eu amo a Bahia, amo Salvador e vivo nessa conexão Pernambuco-Bahia, né? Eu tive um despertar muito forte, o meu primeiro despertar foi em 2014, embora desde criança eu sempre gostei de assuntos ligados à comunicação com os espíritos, essa coisa toda. Meu pai era espírita, tinha os livros da codificação e desde pequeno eu ficava olhando os livros, o livro dos espíritos, eu via lá o céu e o inferno e eu tinha vontade de folhear os livros, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, era um receio de pegar e de me assustar com alguma coisa e ao mesmo tempo a vontade. Ficava entre isso e acabava pegando às vezes e largando lá. Minha mãe não tinha religião fixa, mas foi uma mulher extremamente bondosa. Eu acho que essa é a principal religião. Foi extremamente bondosa, extremamente fraterna, caridosa para com todos, né? Deixou um grande legado de pessoa humana, né? E com isso eu fui criado em escolas cristãs católicas, estudei em escolas cristãs católicas, o que me impregnou, né, daquela base do cristianismo católico, etc. Todas as músicas, todos os ritos, a igreja, as missas, etc. E com isso, a nossa sociedade, né, ocidental, que tem essa influência muito forte do cristianismo, né, e aqui no Brasil o catolicismo, essa foi a minha influência até os 10, 11 anos, 12 anos de idade. Aí eu também comecei a conhecer um pouco, né, do espiritismo, as coisas mais básicas, e fui. Mas não era uma coisa que eu tinha como um desejo de me aprofundar em nada. Apenas e tão somente com o desencarne da minha mãe em 2014, faz 10 anos, em janeiro de 2014 foi que eu fui dar o meu mergulho de cabeça no estudo do espiritismo. Meu mergulho total. E na realidade eu já tinha uma direção, um pré-direcionamento para me integrar às atividades espirituais nesta encarnação. Isto porque o meu próprio pai me deu esse nome de Kardec, claro, baseado em Allan Kardec, né? E ele teve um sonho para que meu nome fosse Kardec, justamente para que isso pudesse facilitar em mim essa descoberta, essa necessidade de navegar pela espiritualidade, de buscar essa questão consciencial, essa questão de melhoria espiritual, né? Esse próprio nome puxaria em mim a necessidade de estudar sobre o Kardec, de estudar sobre a espiritualidade e de estudar sobre o espiritismo. E isso eu fui fazer apenas com o desencarne da minha mãe, embora antes eu já havia frequentado algumas reuniões espíritas, algumas palestras, tinha tomado passe, etc. Mas nunca me via, eu nunca conseguia me ver naquele local do palestrante ou no local do passista, nunca me imaginei assim. Bem, minha mãe desencarnou e foi um ano muito doloroso porque eu também tive o meu primeiro casamento, foi um fiasco e com isso também houve o divórcio simultaneamente praticamente, né? Concomitantemente ao desencarne da minha mãe aconteceu o divórcio e um prejuízo financeiro muito forte, muito grande e assim brutal. E nesse momento eu era professor também e tive meus salários cortados porque havia um movimento de greve dos professores efetivos concursados e eu estava no meio. Evidentemente também era um momento de muita dor para mim, do desencarne de minha mãe, e aí ela passou 2 anos com câncer, teve uma metástase e tudo isso,
sofreu bastante antes de desencarnar e sempre foi uma pessoa muito bondosa. As pessoas todas sempre falam isso dela, e ela sempre foi uma pessoa muito boa, a qual eu guardo no meu coração. E que, inclusive, no dia do desencarne dela, eu fui acordado às 5h30 da manhã, já amanhecendo o dia, por um espírito que era um espírito grandioso, realmente era um espírito de patamar elevado, o que poderia se chamar, grosso modo, como um anjo mesmo, né? Porque tinha características disso. Ele me acordou e se comunicou comigo, dizendo que seria o dia do desencarne da minha mãe ali. Que seria, ele disse assim, é hoje. Ele já me preparou, antecipando que seria hoje o desencarne de minha mãe. Mas que daqui a 20 anos haveria um fato, trararararará. Interessante que esse fato que ele quis dizer que haveria depois, eu não lembro. Não ficou registrado, né? Não ficou registrado. Então ele disse que naquele dia haveria o desencarne da minha mãe, mas ele quis dizer assim que daqui a 20 anos haveria algum fato, alguma situação que me confortaria, ou que seria talvez um reencontro meu com dela, algo aconteceria em 20 anos, após 20 anos, né? Isso foi em 2014, então há uma estimativa disso até 2034, né? Isso do ponto de vista meu com a minha mãe, em 2034, que pode ser também 2033 ou 2035, entre 2033 a 2035, haverá um fato aí novo entre eu e minha mãe, na relação minha com ela. Que fato é esse? Eu ainda não sei, embora eu suspeite, né? Eu ainda não sei, embora eu suspeite e não posso dizer no momento aqui no vídeo, ok? Dito isto, este foi um primeiro chamado, né? Porque quando foi às 16h30, 17 horas daquele mesmo dia, minha mãe desencarnou no hospital. Mas naquele mesmo dia eu já estava ciente, né? Às 5h30 da manhã do que acontecera, do que iria acontecer. Veja que os amigos espirituais já estavam preparando toda uma situação às 5h30 da manhã para um desencarne que aconteceu às 5 da tarde, quer dizer, 12 horas antes, né? Esse espírito que realmente parecia esse sim parecia um grande orientador, um anjo, de repente, ele tinha um formato do corpo diferente, né? Tudo isso, um corpo diferenciado, enfim, ele já preparava tudo aquilo e provavelmente ele foi quem recebeu minha mãe, ajudou no acolhimento dela, etc. Enfim, olha, dito isto, esse foi um primeiro sinal nítido da espiritualidade, não é? Existem coisas assim marcantes em nossa vida. Nós vivemos uma vida tão tumultuada, tão cheia de desafios, né? Muitas provas, dificuldades, que às vezes nós podemos cair no desânimo e cair na vala do materialismo, de achar que realmente nada existe após o desencarne, que isso tudo é só uma ilusão, que tudo é uma ilusão da vida, que a vida não precisa ter propósito, não é necessário que tenha um propósito, não é necessário que a vida tenha um sentido, que aqui nada vale a pena, e a gente acaba caindo em desânimo, e esse desânimo pode virar uma depressão, pode virar uma obsessão, pode virar muitas situações. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo para vocês também é que, por maior que seja a dificuldade, o desânimo e as provas da vida, eu digo isso porque não imagine que comigo é diferente, né? Eu tenho provas difíceis em minha vida e já tive várias dificílimas. Eu quero dizer a vocês que o que me acalenta é que eu já tive em alguns momentos desta encarnação o fidedigno retrato da imaterialidade, o fidedigno retrato da vida após a vida, né? Após a morte do corpo físico e do personagem, o espírito permanece. Eu tive, assim, alguns momentos em que isso ficou nítido para mim através de contatos espirituais,
de momentos como este. Então, passado esse momento, desencarnou minha mãe, eu fiquei no momento de enclausuramento, de muito estudo, fui estudar profundamente. E aí a gente vê que determinadas áreas da vida a gente tem uma facilidade para aquelas áreas. A gente tem uma inclinação positiva para aquelas áreas. Foi o que aconteceu com o Espiritismo. Eu me aprofundei no estudo, estudei todos os dias, eu me dedicava a um estudo profundo, a uma dedicação, a uma meditação. E o Espiritismo foi entrando em mim com muita facilidade, sabe? Muita facilidade, uma facilidade até além do normal, de uma maneira geral. Porque existem pessoas que estudam 10, 15, 30 anos, né? Eu conheço gente que estuda aí há 30, 40 anos e tem dificuldades, né? Assim, não absorve muito as coisas, né? Tem muitas assim, questionamentos e não entendeu muitas coisas, né? O fato é que o Espiritismo entrou em mim com muita facilidade. Como aquela coisa que entraria fácil, porque eu tenho já tinha uma inclinação, uma abertura muito forte para aquele ensinamento. E assim foi. O Espiritismo em 2014, quando eu comecei a estudar, praticamente em fevereiro eu comecei a estudar. Em outubro do mesmo ano, eu inaugurei o Centro Espírita, eu materializei o Centro Espírita Além do Horizonte, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Esse Centro Espírita foi localizado na rua Cristóvão Colombo, número 60, na cidade de Caruaru. Um Centro Espírita pequenininho fisicamente, bem pequeno, na sala da minha casa. Bem pequenininho onde eu morava. E esse Centro Espírita tem histórias assim maravilhosas, histórias belíssimas, de muito coração, de muita alma, de muito amor que foi colocado naquele trabalho. Bem, antes de chegar na inauguração do centro, aconteceu um fato em abril, que foi uma transcomunicação instrumental que recebi, falando da necessidade de muito trabalho. Haveria uma necessidade de muito trabalho, que os umbrais nunca estiveram tão cheios, né? Os umbrais nunca estiveram tão lotados. E a gente sabe que os umbrais lotados significa perturbação. Faixas de perturbação mental, faixas de perturbação psicológica. Isso não está diferente nos tempos de hoje. Os umbrais estão superlotados. Mas por que eles estão superlotados? Porque há uma perturbação mental maior no ser humano, há uma perturbação psicológica maior no ser humano. Essa perturbação é atrelada a os sentimentos de culpa, né? Fazem com que essas pessoas fiquem, às vezes, muito tempo ali, algum tempo no umbral, né? Isso acontece. Inclusive, em alguns vídeos futuros eu vou falar melhor um pouco sobre meus momentos de visita a alguns umbrais, né? E os umbrais não são muito diferentes da nossa realidade terrena. São locais muito aproximados da nossa realidade, né? É como se a gente fosse visitar alguns bairros, assim, alguns locais. Na realidade existem umbrais e umbrais, é bom dizer. Mas de uma maneira geral, vamos dizer, tem aqueles umbrais que são mais como se você estivesse andando numa cidade, na sua cidade normal, né? Tem escolas assim, tem locais, tem ruas, são ruas normais, né? Mas existe um grau de perturbação, existe violência, existe desestrutura, certo? E existem outros umbrais que são realmente locais mais densos, mais pesados, onde há lideranças da não-luz lá, há lideranças onde há meio que um crime organizado, como existe aqui na Terra, existe um crime organizado também em locais umbralinos, meio trevosos já, né, uns umbrais mais densos, mais grossos, como se fala. Existem nesses umbrais lideranças negativas, existem nesses umbrais essas lideranças que têm os seus liderados, evidentemente, e exercem uma influência sobre aquele local.
aprisionam alguns espíritos. Existem relações de violência, existem relações de violência psicológica e violência também no sentido de maus tratos com alguns que chegam por lá, né? Existem umbrais que não há nada de crimes, mas existem faixas de perturbação, aglomeração, pessoas sem noção de onde estão, pessoas totalmente desequilibradas, né? Enfim, não muito diferente do que vivemos na Terra, porque, como nós sabemos, o céu ou o inferno é um estado de consciência. E o umbral é essa passagem, né? É a passagem do mundo de carne, do mundo material para o mundo espiritual. Ao passarmos pelo umbral, muitos ficam lá algum período, outros conseguem passar. Isso é importante a gente saber porque, mais do que nunca, é importante trabalhar a nossa consciência, trazer para o consciente o que está no inconsciente e buscar o processo de individuação, buscar o processo de metanoia, buscar o processo de conhecer a si mesmo, de conhecer o nosso porão, conhecer o que nós temos de bom e de mal, para que nada nos surpreenda. Nada nos surpreenda, nem aqui na Terra, nem no pós-terra, porque a gente vai saber que tudo que está acontecendo, tudo que nos acontece, tem a ver com os nossos processos inconscientes, com as nossas próprias criações, com as coisas que nós estamos plasmando para nós mesmos, as realidades que nós plasmamos e, sem dúvida alguma, tem a ver com esse processo da sombra e esse processo das culpas. Tudo isso. Veja que também algumas pessoas, quando desencarnam, criam os seus umbrais mentais, estão em determinados locais, em umbrais que nem são tão densos e complexos, perigosos, mas a faixa de perturbação dessa pessoa é tão grande que ela vai criar figuras trevosas, o inconsciente dela vai criar, atrelado aos sentimentos de culpa, de medo, de pânico e as faixas de perturbação mental. Então veja que há um entrelace muito grande do estudo da psicologia, da psicanálise, né? Da psiquiatria com os processos obsessivos, auto-obsessivos e com as nossas percepções do inconsciente e a nossa condição espiritual. Há uma consonância e eu diria que está intrínseca essa relação da psicologia de uma maneira geral com o espiritismo, com a espiritualidade de maneira geral. Por isso que eu carrego um projeto de psicanálise e espiritualidade, que é um vídeo que eu vou trazer também em breve. Dito isto, eu tenho minha fala com propriedade sobre espiritualidade e tenho o meu lugar de fala. E por que eu falo sobre espiritualidade? Falo sobre espiritualidade porque tenho vivências, porque tenho experiências, porque fui presidente de um centro espírita, eu fundei um centro espírita, fui presidente de um centro espírita, me tornei palestrante desse centro espírita, depois acabei sendo convidado para fazer palestras em quase todos os centros espíritas da minha cidade, Caruaru, que é uma cidade do interior de Pernambuco, a cidade mais importante e maior do interior de Pernambuco. Eu passei a ser um dos palestrantes mais requisitados para fazer palestras em outros centros espíritas de Caruaru e da região. Da cidade de Caruaru, eu me lembro que tinha 17 centros espíritas, hoje pode ser que tenha 16, 18, 20, no máximo. Eu me lembro que dos 17 que tinha, eu devo ter ido a 15 ou 16. Os principais, os mais importantes, eu estive presente fazendo palestra. E tive em vários outros centros espíritas da região. Também fui chamado a participar da Associação Interreligiosa do Agreste de Pernambuco, onde eu representava a doutrina espírita em vários debates, reuniões, sempre em locais de educação, faculdades, auditórios, colégios da rede pública, no ensino médio,
as pessoas do pré-vestibular. A gente foi a várias cidades e também encontros na Câmara de Vereadores, discutindo espiritualidade, onde eu falava sobre o espiritismo e no mesmo encontro havia ao meu lado líderes, pessoas do Hare Krishna, do budismo, do catolicismo. E a gente sempre teve uma dificuldade do protestantismo participar, não é, desses encontros, eles sempre foram arredios a isso. Mas a gente sempre teve várias lideranças espirituais nesses momentos. Então foram momentos assim muito gratificantes também, de uma consonância de pensamentos, onde se demonstrava nas falas as diferenças e as similitudes das religiões, né? E é por isso que assim isso foi me dando cada vez mais um aguçamento, né, nesses estudos. Então fui palestrante, sou palestrante de tudo isso, e com isso também me tornei um atendente fraterno, aquela pessoa que vai acolher, receber as pessoas no centro espírita. E o atendente fraterno, se fizer a coisa com amor, com dedicação, ele acaba se tornando um terapeuta. Geralmente atendentes fraternos, se forem bem escolhidos pelos centros espíritas, são aquelas pessoas que têm uma vocação terapêutica já, tem aquela vocação de escuta, de uma escuta ativa, de uma escuta carinhosa, de uma escuta fraterna, não é? E de saber intervir nos momentos certos, consolando, ajudando, orientando, né? Dando alguma luz àquelas pessoas. E o atendimento fraterno é algo tão bonito, né? E tão forte, porque as pessoas se abrem. As pessoas se abrem muito no atendimento fraterno. As pessoas falam sobre todos os assuntos que estão angustiando elas, falam situações muito particulares, muito pessoais, né? Falam situações das mais variadas, né? Das mais complexas até as situações que parecem ser simples, banais, mas que para aquela pessoa está havendo uma perturbação. Eu aprendi a respeitar por isso. Às vezes uma pessoa chegava no atendimento fraterno para falar sobre uma briga de vizinho, sobre não sei quem, alguém que estava vendendo no banco da feira e tinha uma disputa de venda, de comércio e não sei o que. Parecia assuntos que realmente não tinha nada a ver e que eu talvez pudesse nem dar a devida atenção, né? Mas eu via que eu tinha que dar, porque para aquela pessoa, aquele assunto que para mim é irrisório, é banal, é comezinho, para aquela pessoa não é. Para aquela pessoa é um assunto que está perturbando a cabeça dela, perturbando a mente dela. Então, eu tinha que dar uma minha parcela de colaboração. E muitas vezes eu estava também assessorado, claro, pela espiritualidade da casa, que me intuía, me orientava para saber o que melhor falar e como agir. O atendimento fraterno, então, é uma das ferramentas mais bonitas que os centros espíritas podem oferecer, sem dúvida alguma. E eu ouvi muita coisa, como eu falei. Ouvi relatos, ouvi confidências muito fortes. Relatos porque as pessoas acabam, até por uma tradição de ir no catolicismo, na igreja, de se confessar com o padre, acaba confundindo também, achando que vai se confessar com o líder espírita. E por outras vezes as pessoas se sentem uma confiança no líder e desabafam. É uma maneira também de colocar para fora algo que está preso. Isso é muito importante, né? As pessoas, hoje em dia, eu como terapeuta, como um psicanalista já quase formado, eu vejo que as pessoas, elas se sentem muito bem quando desabafam, quando contam um segredo, contam uma história que está dentro, que está aprendendo, né? E elas às vezes fazem isso no atendimento fraterno também. Contam situações e falam de coisas assim que às vezes é um confessionário mesmo, coisas que de repente, se a sociedade soubesse, se a família soubesse, se alguém soubesse, poderia criticar, julgar e condenar, porque às vezes são assuntos que fogem um pouco, vamos dizer, do dia a dia, são assuntos realmente fortes, não é? Que as pessoas confessam que já fizeram, já fiz tal coisa, que fiz aquilo, mas me arrependi, que fiz determinada coisa em minha vida, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Enfim, o atendimento fraterno tem essa ferramenta. Atrelado a isso, eu fui também um passista, não é? E consegui desenvolver esse trabalho, graças a Deus e à espiritualidade que me deu condição de ser um bom passista. Eu aplicava os passes também. Quando eu estou falando isso, parece até que o centro espírita que eu coordenava era o centro espírita de um homem só, né? Não era assim.
Claro que existia uma equipe de encarnados que me ajudava, né? Mas eu era nessa casa palestrante, às vezes atendente fraterno e também passista, né? Jogava nessas posições. E tenho histórias assim belíssimas, né? Como, por exemplo, uma vez uma senhora que trabalhava comigo na área da educação foi para esse atendimento fraterno / tratamento espiritual. Quando chegou lá, eu fui abrir a porta para ela, ela foi a primeira a chegar. Eu já estava devidamente preparado, tinha todo um preparo, né, para fazer o trabalho. Eu me lembro que às vezes eu estava deitado, um momentozinho de preguiça, chegava 2 espíritos, tocavam no meu ombro, bora, vamos lá trabalhar, tá na hora. E esses 2 sempre me acompanharam no atendimento. Bem, dito isto, eu me lembro que eu fui receber essa senhora. Quando eu abri a porta, opa, tudo bem, como vai a senhora? Ela passou direto por mim. Passou, foi lá na frente. E eu passei, me assustei, porque eu abri a porta, falei com ela, ela passou direto. Aí ela lá quando ela já está lá dentro, ela fala, cadê Kardec? Eu disse, eu estou aqui, ó, fui eu que atendi a senhora aqui, eu estou aqui. Olha eu aqui, fui eu que te recebi, que abri a porta. Aliás, eu morava lá, né? O centro era na parte da frente da minha casa, né? Na sala e no primeiro quarto da minha casa foi a área que eu cedi para o centro. Então, essa senhora passou e eu disse, não acredito que você está indo. Fui eu que abri a porta e recebi a senhora. Eu disse, não, quem me recebeu foi um homem assim, de branco, um senhor que estava assim, etc. Enfim, ela viu o meu espírito amigo que estava lá, aquele que se chama do mentor da casa, etc., que estava comigo para fazer o trabalho. E naquela hora ele estava tão acoplado em mim, tão próximo a mim, naquela ambiência, preparando um ambiente, que ela, ao chegar, ela viu ele, ela não me viu. Depois foi que ela disse, o Kardec tal, e realmente aí a gente conversou sobre isso. Enfim, são muitas histórias, sabe? Histórias belíssimas, histórias de cura de algumas pessoas, história que a minha própria irmã desencarnada foi lá 2 meses depois de desencarnar e deixou uma mensagem psicografada, não por mim, mas por outro médium, né? Que um médium que inclusive também não era da casa, que nós convidamos para um evento, foi o médium Zé Araújo, né? E também eu quero dizer que no meu trabalho espírita eu promovi um grande evento em 2018 na cidade de Caruaru, que foi o seminário da mediunidade e a transcomunicação no auditório da FAFICA, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, onde nós trouxemos Clóvis Nunes, trouxemos também Aloysio Silva do Espírito Santo, ele é mineiro, mas radicado no Espírito Santo, e trouxemos o baiano Clóvis Nunes, de Feira de Santana, né? Também conhecido nacionalmente, etc. É um homem que já enfrentou Padre Quevedo no Fantástico, né? Então trouxemos eles em 2018, fizemos um grande seminário na FAFICA, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de Caruaru, no auditório. Esse evento foi das 8 da manhã até às 19 horas. Foi um grande evento. Depois trouxemos Zé Araújo 2 vezes, que é um médium de Recife, pernambucano, mas que é radicado em Santa Catarina há muito tempo, em Blumenau. Trouxemos ele e foram 2 eventos muito interessantes também, em momentos de muito contato com a mediunidade, né? Enfim, eu trouxe um pequeno resumo, uma síntese do meu trabalho. Como estudioso, buscador espiritual, né? Médium da casa, palestrante, atendente fraterno, passista, etc. Esses foram algumas vivências minhas, alguns relatos de vivências, alguma coisa que eu pude lembrar agora, que chegou à minha mente. E por isso que eu falo sobre espiritualidade. Ou seja, eu acho muito importante que as pessoas abram canais no YouTube quando tem vivências, experiências, relatos, fatos para contar. Todo mundo tem o direito de abrir o canal a hora que quiser, mas é muito importante que você tenha verdade, que você tenha convicção do que fala, que
que você fale com brilho nos olhos, que você fale com verdade, porque não adianta fazer um canal de espiritualidade só porque eu acho bonitinho, ou fazer um canal de espiritualidade para ler, né? E falar apenas de obras que já são conhecidas, que já foram batidas, ou abrir um canal de espiritualidade apenas com o objetivo de polemizar, não é? Esse não é o meu objetivo. Aqui eu teço crítica, sim, mas respeitosamente. E o meu objetivo não é polemizar, tretar, como se fala, com ninguém. O objetivo é trazer reflexões profundas e fazer as pessoas despertarem, saírem da Matrix e principalmente reverem seus conceitos de espiritualidade, reverem seus conceitos de espiritismo, entenderem que às vezes estão sendo manipuladas, entenderem que às vezes estão sendo alienadas, entenderem que às vezes estão caindo em contos da carochinha, não é? Isso tudo é importante que a gente possa trazer. É um canal que perpassa a questão religiosa e entra nessa vertente da espiritualidade, da crença para a consciência. Sai da crença e vai para um estado novo de consciência e estados novos de consciência. Eu quero agradecer a você que chegou até aqui. O vídeo já está longo, eu tenho que encerrar. Mas aqui vou trazer muitos outros vídeos. O canal está crescendo, ele ainda é muito pequenininho e precisa da sua ajuda. Precisa que você divulgue, que você compartilhe, que você ative o sino das notificações e que você, por favor, não esqueça de deixar o like, que é uma coisa tão simples e que as pessoas esquecem de fazer. Às vezes assistem, gostam do vídeo, mas esquecem de deixar o like. Deixe o like. Se quiser comentar, fique à vontade, comente, deixe seu feedback, deixe sua opinião, sua visão, tá certo? Todos bem-vindos e, por favor, ative o sino das notificações, ajude a divulgar esse canal e ajude o YouTube também a indicar e divulgar para outras pessoas. Que Deus nos abençoe e abençoe você que está vendo esse vídeo com muita saúde, muita paz e muitas alegrias. Assim seja.